Momento Catequético com Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum. Neste ano estamos lendo o Evangelho de São Marcos, porém neste domingo e nos próximos nos encontraremos com o Evangelho de São João, principalmente o capítulo 6º do Evangelho de São João. Capítulo 6º em que Jesus se define pão da vida. E neste domingo temos o texto da multiplicação dos pães, que de certa forma nos introduz neste capítulo 6º. Ouçamos o que diz o Evangelho. Neste domingo temos capítulo 6º, dos versículos de 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. O texto começa situando onde Jesus se encontra. Foi para o outro lado do mar da Galileia, para Tiberíades. Uma grande multidão segue Jesus. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Essa atitude de subir ao monte e sentar-se, quer dizer, Jesus é apresentado como o novo Moisés. A imagem de Moisés no monte, a imagem de Jesus que sobe ao monte e se senta com os discípulos. E continua o texto. Estava próxima a Páscoa, festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes, mas o que é isso para tanta gente? Amados e amadas de Deus, o evangelista diz: estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Quer dizer, Jesus como novo Moisés. Jesus cumpre um gesto aqui que não é simplesmente dar de comer à multidão. E é interessante a atitude, a provocação que Jesus faz a Filipe e depois também a resposta de André. Jesus diz: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? E depois André que diz: está aqui o menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Quer dizer, são percepções. Os 2 discípulos têm ainda uma percepção muito humana. Não conseguem perceber que Jesus é aquele que dá o verdadeiro pão da vida, que Jesus é o pão da vida. Têm uma visão humana, não conseguem entrar na profundidade do mistério, na fé. Então agora a atitude de Jesus. Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quer dizer, agora Jesus está no centro da cena. Ele multiplica os pães. Ele multiplica aqueles 5 pães de cevada, aqueles 2 peixes, e dá de comer à multidão. Interessante que Jesus multiplica, Jesus dá de comer. Ele distribui. E agora então pede que recolham os pedaços que sobraram. E sobraram 12 cestos. Foi a sobra. 12 relembra o antigo Israel, 12 relembra os discípulos de Jesus, 12 relembra que Jesus é o alimento da igreja,
que a Eucaristia é o grande alimento da igreja. E por fim, a atitude da multidão. A multidão, quando vê o que Jesus fez, o que a multidão faz? A multidão percebe, este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. A multidão percebe que Jesus é o profeta, a multidão quer fazer de Jesus rei. A multidão não percebe qual é o messianismo de Jesus, não percebe que Jesus não é rei. Jesus é o Messias, mas o Messias servo, o Messias que dá o verdadeiro alimento. Amados e amadas de Deus, que não busquemos somente o alimento material. O alimento material é importante, mas que a nossa vida não se paute simplesmente pelo alimento material, mas que Cristo, pão da vida, seja verdadeiramente o grande alimento da nossa vida. Acesse o nosso site diocesesaocarlos.org.br.